A primeira coisa que você precisa ter aí na sua casa para fazer brigadeiro gourmet é uma panela, né? E aqui eu vou dizer para você qual panela você não deve usar, qual panela você usar. Mas primeiro, qual é a função da panela no nosso brigadeiro gourmet? A função dessa panela é de cozinhar o brigadeiro, né? Ela vai estar cozinhando o brigadeiro. É importante vocês entenderem isso na hora de escolher a panela que você vai fazer seu brigadeiro gourmet. A panela que a gente utiliza para fazer o brigadeiro gourmet, a melhor panela que a gente tem é a panela inox de fundo grosso. O que que isso significa? Primeiro, a panela inox de fundo grosso, ela tem uma durabilidade maior. Imagina que você vai fazer brigadeiro várias vezes, né? Você vai estar pegando essa panela aqui, vai ser sua melhor amiga, tá? Você vai estar pegando essa panela aqui para fazer brigadeiro gourmet todos os dias. Essa panela, se ela cair, se acontecer alguma coisa, dificilmente ela vai amassar. A panela inox, você compra, se você souber cuidar bem direitinho dela, você tem uma panela dessa para o resto da sua vida. Então, é uma panela que ela tem uma durabilidade imensa. Além dela ter uma durabilidade grande, a panela inox de fundo grosso, ela também faz com que o seu brigadeiro gourmet, ele cozinhe de maneira uniforme. Panelas muito finas, elas vão aquecer muito fundo e não vão aquecer tanto as laterais. E aí vai correr o risco de você queimar o centro do seu brigadeiro, tá? Então, panelas mais grossas de fundo grosso, algumas pessoas chamam também de fundo triplo, você vai ver essa informação na embalagem, elas são melhores porque elas vão cozinhar toda a receita de maneira uniforme, tá? Dá até para ver aqui, ó. Tá vendo uma marquinha? Vocês conseguem ver uma marquinha aqui? É como se estivesse a panela e no fundo da panela eles pegaram mais um fundo e aplicaram aqui. Então ficou uma panela de fundo grosso, fundo triplo, algumas pessoas chamam assim. Isso faz com que o alimento, de maneira geral, não só o brigadeiro gourmet, né? Mas isso faz com que o alimento, ele vai ser cozido de maneira uniforme, tá? Então o ideal para você fazer os seus brigadeiros gourmet é uma panela inox de fundo grosso. E aí, já prevendo aqui algumas perguntas de vocês, mas podem mandar pergunta aí no chat se vocês tiverem em relação à panela. Mas muita gente me pergunta assim, Mari, posso utilizar a panela de alumínio para fazer meu brigadeiro gourmet? Gente, eu não indico. Por vários motivos. Primeiro, o alumínio, ele é muito frágil. Então, diferente da panela inox, que tem uma durabilidade muito grande, a panela de alumínio caiu, amassou, né? Se a gente, de repente, bater aqui a panela na bancada, numa pedra de mármore, a panela ela já amassa, diferente de uma panela inox, né? Que ela é muito mais resistente. O alumínio, ele também não vai distribuir o calor de maneira uniforme. Então, vai correr o risco do seu brigadeiro ele aquecer demais, onde está ali a chama do fogão, né? E não aquecer tanto as laterais e acabar queimando o centrozinho do seu brigadeiro. Porque o alumínio, ele não distribui o calor de maneira uniforme, certo? E para piorar a situação, o alumínio, ele solta no alimento. Então, imagina só, você vai estar aqui mexendo seu brigadeiro gourmet na panela, mexendo seu brigadeiro gourmet na panela, e o alumínio, ele vai estar soltando, e a panela, né, ela vai estar soltando alumínio, que é uma toxina, vai estar soltando o alumínio ali no seu brigadeiro. Fica um brigadeiro que não fica com a qualidade boa, e fica um brigadeiro que você pode mudar até a cor do brigadeiro. Porque presta atenção, vocês já lavaram aí panela inox e panela de alumínio? Se você esfregar aqui a panela inox e você olhar para a buchinha, não vai ter inox nela. Não vai. Se você pega a buchinha e você passa numa panela de alumínio e você olha para essa buchinha, você vai ver que soltou um monte de alumínio. Fica suja a bucha, né? Vocês já fizeram essa experiência? Acho que sim, né? E o que que acontece? Esse alumínio ele vai estar soltando no brigadeiro que você está fazendo também, não é só na buchinha que ele solta, não. E aí ele vai alterar a qualidade, ele vai alterar até a cor
do seu brigadeiro gourmet, no caso do brigadeiro que leva uma base de chocolate branco, ele pode alterar até a cor. Então, ele altera a qualidade, altera a cor, é uma panela super frágil, então eu não indico trabalhar com panela de alumínio para quem vai fazer brigadeiro gourmet, certo? Algumas pessoas perguntam também sobre a famosa panela antiaderente. Dá para fazer brigadeiro gourmet na panela antiaderente? Sim, dá. Mas se você é iniciante ainda, se você tem dificuldade de chegar no ponto perfeito do brigadeiro gourmet, o ponto de enrolar, vocês já sabem, né? Se vocês não souberem disso, vou aí puxar a orelha. Brigadeiro gourmet, quando eu falo brigadeiro gourmet, não é só a bolinha redondinha, hein, gente? A bolinha redondinha, tem até uma aqui. A bolinha redondinha é o modelo mais clássico de brigadeiro gourmet, que é o brigadeiro gourmet em ponto de enrolar, mas a gente tem 7 pontos diferentes para trabalhar com brigadeiro gourmet. Ponto de bico, ponto de recheio, vários pontos. Em relação ao ponto de enrolar, se você tem dificuldade de chegar, tem gente que fala, mas meu brigadeiro gourmet fica mole, não consigo acertar o ponto. Além de você saber o ponto certinho, na panela, que ela é antiaderente, você vai ter mais dificuldade ainda de ver o ponto certo do seu brigadeiro. Por quê? Porque uma das dicas, né, para você ver se o brigadeiro tá no ponto, é você girar a panela e ver ele soltar do fundo, tá? Só que se você está utilizando uma panela que não deixa o brigadeiro gourmet grudar no fundo, porque ela é antiaderente, então ela não deixa o brigadeiro aderir, sempre que você fizer isso, ela vai soltar. O brigadeiro vai soltar sempre, porque ela é antiaderente. Então, você vai sempre ficar em dúvida se tá soltando do fundo porque a panela é antiaderente ou porque você já chegou no ponto certo. Você vai ficar em dúvida. Então, se você já tem experiência com brigadeiro gourmet, já sabe chegar no ponto perfeito de enrolar e quer usar a panela antiaderente, boa, pode usar. Se você é iniciante ou se você até tem experiência, mas erra o ponto ali, então não usa a panela antiaderente, certo? A melhor panela aí, e eu acho que a maioria tem em casa uma panela inox, né? Se você não tem uma panela inox, você pode comprar. Inclusive, uma coisa importante de eu falar aqui para vocês. Mesmo que você tenha uma panela dessa já em sua casa, você vai separar a panela que é da sua brigadeiria. A panela que você vai estar produzindo ali seus brigadeiros gourmet. Porque não tem nada pior do que seu cliente lhe pedir um brigadeiro e tá com gosto de fritura. Imagina, você vai fazer um frango, faz aqui. Depois lava e vai botar seu brigadeiro. Não dá, né? Então pega uma panela aí da sua casa e separa e deixa ela exclusivamente para fazer os brigadeiros gourmet da sua brigadeiria, viu?